graças a Deus, a paz do Senhor para todos. Que Deus ele possa continuar abençoando o seu povo, os seus servos. Para mim é uma satisfação, uma honra poder estar compartilhando com os irmãos, presenciando neste culto de homenagem pela passagem de um dia memorável que é a palavra de Deus. Eu tenho por certo que os irmãos aqui presentes, bem como os que estão em suas casas, puderam já ser impactados pela ação do mover de Deus e já sentiram a presença do Espírito Santo. Eu quero com muito prazer, com muito privilégio aqui me ofertado, desde então quero agradecer ao servo do Senhor, o presbítero Léo, convidar os irmãos, a você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abra por favor vossa Bíblia em os Salmos de número 119, estaremos lendo nesta noite o verso de número 105, Salmos de número 119, o verso 105, este que já foi recitado nesta noite diante deste trabalho. A palavra do eterno Deus nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, com muita satisfação, com muito prazer, é que nós outros, quanto servos de Deus e quanto cristãos, nós estamos na data de hoje trazendo a memória daquilo que poderíamos ter feito no dia de ontem, mas em razão diversas, estamos na noite deste dia, neste culto aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, nesta emissora de mídia, TV Conteúdo, trazendo para vós e para todos os que tiverem acesso informações acerca desta que é a nossa média para a regra de fé, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Com muito prazer na noite de hoje aqui abrimos a nossa Bíblia em os Salmos de número 119, o verso 105, este texto que por vezes se encontra epigrafado em quadros nas casas, nas residências de muitos irmãos e também de muitos amigos, e que já é conhecido por todos e que tem grande poder, grande eficácia para a nossa vida. Nós não estaríamos aqui se porventura a palavra de Deus não nos tivesse alcançada. Aliás, o alcance da palavra de Deus nas nossas vidas nos trouxe a transformação esta que tem propiciado a muitos e muitos nos mais diversos lugares deste planeta a oportunidade de conhecer Cristo e de conhecer a Deus. Falar da Bíblia para mim é uma satisfação, tendo em vista que eu sou um apaixonado em leitura da palavra do Senhor. Eu não me coloco na condição apenas de colecionador de Bíblias, mas eu sou um estudante da palavra de Deus, e nós, quanto servos, quanto cristãos, temos a honra e o privilégio de todas as oportunidades que temos em mensurar, até porque a fonte das ministrações, das informações das quais proferimos, são oriundas e provenientes da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, ela possui cerca de 1189 capítulos, ela possui cerca de 31.163 versículos, esta está dividida em duas partes, e ambas as partes somadas juntas formam um resultante de 66 livros. A primeira parte desta que está dividida chama-se Velho Testamento, ou Antigo Testamento, ou então Antiga Aliança. A Antiga Aliança traz em tona a palavra do Senhor, e a Bíblia vai nos mostrar, e nós compreendemos que esta divisão do Antigo Testamento vai trazer a mensuração da luz que é Cristo, da salvação em Cristo. O Antigo Testamento está subdividido em partes para a nossa compreensão, e a primeira parte aqui nós podemos organizadamente pronunciar-lhes é o Pentateuco, ou livros da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, sejam estes Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, estes que vão mostrar a existência do grande e poderoso Deus, a nossa origem, procedência, a queda do homem, dentre tantos outros assuntos. A Bíblia, o Antigo Testamento, também está dividido entre livros históricos. Os livros históricos resultam na soma de 12 livros que vão contar a história de Israel desde o período até o seu cativeiro. Não obstante a isto, também compreendemos que há uma outra divisão no Antigo Testamento, que são os livros poéticos.
A união dos livros proféticos vão resultar em 5 livros que trazem conselhos, provérbios, ensinamentos, mensagens de sabedoria. E neste se encontra Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. No Antigo Testamento nós também compreendemos os livros proféticos, que são 17, e estes livros proféticos, os livros dos profetas, eles estão subdivididos em 2 partes, profeta maiores e profeta menores. A sua subdivisão não dá-se em razão de importância de um ou mais, não. Todos tiveram grande importância na construção daquilo que nós chamamos de palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa e nos foi alcançada. A nova aliança, o Novo Testamento, do qual muito conhecemos, também está dividida entre evangelhos biográficos, que subdividem-se em evangelhos sinóticos e apenas evangelho biográfico. São 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e os evangelhos sinóticos são apenas os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas. São sinóticos porque tratam acerca dos mesmos assuntos sobre um aspecto de vista diferente. A Bíblia Sagrada, como no seu todo, ela tem uma grande valia, uma grande importância para as nossas vidas, por compreendermos que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela penetra mais do que qualquer espada de 2 gumes. A sua construção, a sua formação, deu-se por um período de quase 16 séculos, para lhe ser mais preciso, cerca de 1.500 anos, e foram cerca de mais de 40 autores aproximadamente, inspirados por Deus, para que tudo isso fosse formado. Não é uma obra da construção humana, até porque nenhuma obra da capacitação humana poderia chegar a lugares tão longínquos, passando mais de 3.000 dialetos, indo para mais diversos países, sendo fonte de inspiração para as muitas obras literárias, rompendo barreiras na história, vencendo as barreiras do tempo e vencendo as culturas. A palavra de Deus ela é pão, a palavra de Deus ela é alimento, a palavra de Deus ela nos orienta, a palavra de Deus nos direciona, a palavra de Deus nos envolve, nos move, a palavra de Deus nos restaura, a palavra de Deus nos anima, a palavra de Deus nos purifica, a palavra de Deus nos traz fé, a palavra de Deus nos fortalece. Somente a palavra de Deus pode transformar a sociedade. Aliás, as muitas sociedades têm nas suas leis como base para a regra a palavra de Deus, até porque a palavra de Deus não transmite apenas cultura, mas a palavra de Deus transmite conhecimento e também sabedoria. E se nós não fôssemos alcançados por esta tão gloriosa e poderosa palavra, nós não estaríamos aqui para dizer que o Senhor é Deus, que Ele tem poder nos céus, tem poder na terra e que todo domínio está nas suas mãos. A palavra de Deus é tão rica, é tão eficaz, a ponto que pega qualquer indivíduo em circunstância diversa de depravação e de destruição, transformando-lhe a vida. Pega o indivíduo que está à margem da sociedade e o transforma em um novo indivíduo. Somente esta que é a palavra de Deus, que tem este poder. Nenhuma obra de ciência, nenhuma obra de sabedoria, nenhuma obra de entendimento ou de intelectualidade humana poderia fazer tamanha proeza a que a palavra de Deus nos permite, nos fornece. Aqui nesta noite tivemos o privilégio e abrimos esta palavra que é de Deus em um Salmos de número 119, o seu verso 105, e aqui expressamente o salmista ele traz a figura de instrumentos para mostrar a grandeza e a importância em sua vida acerca da palavra de Deus, e diz ele: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Veja bem a importância que o salmista ele assemelha à palavra de Deus, quando ele traz aqui a figura de lâmpada. E para você compreender melhor tamanha importância acerca disto, basta apenas você, eu, qualquer um de nós, refletirmos que todos temos em nossa casa uma lâmpada. Aliás, aqui dentro, neste ambiente em que eu estou vos falando, ele possui algumas lâmpadas. Se estas lâmpadas se apagarem, certamente você que está aí do outro lado não poderá enxergar o meu rosto, até porque o ambiente ficará escuro.
E é importante aqui validarmos esta informação, porque a lâmpada, ela tem grande importância, tem grande valor, tem grande valia. Mas a lâmpada só é eficaz se ela estiver acesa. Quando o salmista ele fala que lâmpada para os seus pés é a palavra, ele está falando de uma lâmpada que não se apaga. Ele está tratando de uma lâmpada que não precisa de auxílio humano para ganhar luminosidade. A palavra de Deus, pelo contrário, ela tem luz própria, ela nos orienta, ela nos direciona, ela nos conduz aos nossos passos, aos nossos atos. E quando o salmista ele traz a figura de lâmpada, referindo-se à palavra de Deus, o salmista ele mostra que a lâmpada é para os seus pés. E eu me pergunto as razões que movem o salmista a informar que a palavra de Deus é lâmpada para os pés. O salmista ele não estava curioso em apenas olhar para os pés, mas o salmista, quando ele refere-se acerca da lâmpada para os pés, ele explicitamente está tratando e dizendo que os seus passos, que as suas atitudes, que o seu comportamento, guiado pela palavra de Deus, sempre lhe mostrará o melhor caminho, a melhor postura, a melhor ação a que ele tenha que praticar. Quando nós temos a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é inerrante, que é infalível, que é santa, que é poderosa, como lâmpada para os nossos pés, isto é, quando nós direcionamos as nossas ações, as nossas atitudes, baseados na palavra de Deus, nós somos alegres, somos felizes, somos bem-aventurados. O salmista não apenas trata a palavra de Deus mostrando-lhe que esta era a lâmpada para os seus pés, mas o salmista ele refere-se à palavra de Deus dizendo que também esta é luz para o seu caminho. Veja bem que nenhum homem pode andar de noite de passos direito ou poderá andar corretamente na escuridão sem enxergar o caminho. Pode andar vacilante, pode errar, tropeçar, cair ao chão. Mas quando você tem auxílio de algum instrumento que lhe faça compreender, ver e enxergar o caminho em que você está trilhando, é muito mais fácil você desviar dos embaraços, das barreiras, das armadilhas que existem em todo e qualquer caminho. Quando o salmista ele fala que a palavra de Deus é luz para o seu caminho, o salmista, na sua compreensão, no seu entendimento, ele exalta a palavra de Deus dizendo que ele anda corretamente e enxerga os embaraços da sua vida por meio da palavra de Deus. Aleluia! A palavra de Deus nos trouxe a luz. A palavra de Deus nos trouxe a compreensão, o entendimento de quem éramos e de quem podemos ser. Somente por meio da palavra de Deus é que nós podemos alcançar a fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Somente pela palavra de Deus é que nós podemos purificar o nosso caminho. Como porventura poderá o jovem purificar o seu caminho? Observando bem a sua palavra. A palavra de Deus ela é rica em informação. Ela rompe as barreiras da ciência, rompe o intelecto e a capacidade humana. Somente a palavra de Deus pode nos alcançar. Somente a palavra de Deus pode nos transformar. E aleluia, porque fomos alcançados e transformados mediante o poder da palavra de Deus. Esta palavra que nós chamamos de Bíblia, Bíblia Sagrada, ela tem um grande valor e um apreço para a nossa regra de fé. Pois por meio da palavra de Deus é que todos os dias nós nos olhamos. Foi mensurado aqui pelo servo do Senhor que a palavra de Deus é bússola. Ela nos mostra a direção, nos orienta. Somente por meio da palavra de Deus é que nós enxergamos o nosso estado. E ao ler aqui os Salmos de número 19, verso 105, eu muito bem venho compreender o salmista quando ele expressamente enaltece a palavra do Senhor, dizendo que esta é lâmpada para os pés. Outrora nós éramos trevas, caminhávamos em caminhos errantes, não sabíamos o destino a que nós chegaríamos, mas um dia fomos alcançados pela palavra de Deus. Ora bem, amigo, irmão, meu nobre, perceba comigo muitas pessoas que estavam bem à margem da sociedade,
que estavam talvez, quem sabe, sem uma esperança social de ter a sua vida reabilitada, de ter a sua vida transformada. Pessoas estas que muitos diziam, vai morrer, vai perecer, é um caso perdido. Mas um dia este foi alcançado pelo poder da palavra transformadora de Deus. E hoje você olha para este mesmo indivíduo que talvez você conheça ou talvez você já ouviu falar dele e ver ele com a sua vida transformada. Não é a ciência, não é a psiquiatria, não é nenhum médico humano aqui nesta terra que pode fazer isto, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder, glória. A palavra de Deus transforma, aleluia. E esta mesma palavra que transforma nos traz orientações, não apenas acerca do nosso proceder, mas sobretudo acerca também da nossa esperança. Porque a nossa esperança não é terrena. A nossa esperança não é nas coisas daqui, porque as coisas daqui, irmão Léo, passam-se. As coisas daqui vão se perdendo. Porventura, um dia você não teve alguma coisa e não perdeu, é porque as coisas daqui da terra se perdem. Mas a nossa esperança e a nossa fé está cravada na eternidade. Porque podem passar os céus, podem passar-se a terra, mas a palavra do Senhor que vive e eficaz jamais passará. Um dia a igreja do Senhor que confia na palavra do Senhor e que lida dia após dia para seguir aquilo que o Senhor orientou, um dia esta igreja será levada para o dono da palavra. Um dia esta igreja será arrebatada e nós confiamos e acreditamos nela. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada, ela passou por diversos processos para alcançar o conceito humano de divino e de inspirado. Não foi um processo fácil, mas foi um processo rigoroso. A canonicidade da Bíblia corrobora e confirma que a Bíblia, ela é inspiração do Senhor. Até porque foram mais de 40 escritores distintos, homens de épocas distintas e que desconheciam uns aos outros. Estavam por escrever e escreveram em períodos diferentes, em épocas diferentes, em lugares diferentes. A exemplo de Moisés, que escreve no deserto, no continente africano, no país chamado Egito. A exemplo de Paulo, que escreve na prisão, encarcerado em Roma. A exemplo de tantos e tantos outros homens do Senhor em épocas distintas que escreveram esta palavra pela inspiração do Espírito. E esta palavra inspirada por Deus, ela é a nossa iluminação. Ela ilumina o nosso conceito, ilumina o nosso caminho. Nós compreendemos as muitas vezes que nós precisamos melhorar. Esta palavra que sofrera por períodos rigorosos e por processos rigorosos para confirmar a sua divindade e a sua inspiração. Esta mesma palavra, ela não foi escrita na tecnologia que nós possuímos hoje, mas venceu as barreiras dos processos do tempo. Foi escrita em papiro, foi escrita em velano, foi escrita em pergaminho, foi escrita em pedras. Esta palavra vencera todos os tempos e todas as épocas. E hoje nós possuímos ela na forma de celulose em papel, como a Bíblia Sagrada, a união destes livros. Mas também possuímos ela em forma tecnológica no seu smartphone, no seu computador, no seu tablet. A palavra de Deus, ela não perde o seu efeito independentemente do formato em que ela se encontra. Pode estar em papel, pode estar gravada em pedra, pode estar pintada em quadro, pode estar exposto em arte cênica, pode estar na figura de filmes, pode se encontrar escrita em uma forma virtual. A palavra continua sendo de Deus. Ela tem poder para transformar todo aquele que se permitir por ela. Glória a Deus. E eu fico muito agradecido e feliz, porque o Senhor Deus, Ele deixou-nos a sua palavra. Todas as vezes quando eu tenho a oportunidade de mensurar sobre a Bíblia, a bibliologia, que é a matéria que em si estuda a inspiração e os escritos sagrados, eu costumo dizer que a Bíblia, ela é para nós outros, quanto homens, mulheres, seres humanos, ela é a carta do Criador para a criatura.
E nesta carta, Deus ele sempre vai mostrar a sua misericórdia, não deixando de lado o conceito da sua justiça, porque ele é aquele que julga com equidade. Mas Deus vai mostrar na Bíblia Sagrada, apontando para a figura do seu Filho, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Meu nobre irmão, meu nobre amigo, que quando você tiver a oportunidade, você não perca a oportunidade. Se alimente da palavra de Deus. Se permita ser iluminado, direcionado pela palavra de Deus. Desde pequeno nós aprendemos nas IBDs, nas escolas bíblicas dominicais, uma canção. E esta canção me vem à memória agora nesta noite. Nós devemos ler a Bíblia todo dia. Eu preciso ler a Bíblia para ser sábio. Eu preciso crer na Bíblia para ser salvo. E eu preciso praticar a palavra de Deus para ser santo. Quando nós pautamos a nossa vida pela palavra de Deus, havemos de ter respostas para as tantas perguntas e indagações. E aquelas que nós não conseguimos, a própria palavra também auto se responde. Dentre os questionamentos, a Bíblia nos diz que aquilo que Deus ele deixou revelado para nós homens sirva de testemunho para nós e para os nossos filhos. Mas as coisas ocultas aprove somente a Deus. A Bíblia Sagrada, ela é a nossa orientação. A Bíblia Sagrada, ela é o caminho a que nós devemos seguir. Nós devemos basear a nossa fé por meio da palavra do Senhor, pois, aliás, nenhum outro instrumento ou documento vai referir basicamente acerca de Deus com tamanha clareza como a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deve ser aproveitada. A palavra de Deus, ela tem que ser usufruída por todo aquele que tiver alcance. Independentemente, como repito e falo aqui nesta noite, o formato, a forma, que você possa fazer uso da palavra de Deus em sua casa, que você possa fazer uso da palavra de Deus nos cultos, nas congregações, que você possa fazer uso da palavra de Deus em seu trabalho, que você possa fazer uso da palavra de Deus na escola, que você, quando não tiver nada a fazer, que você faça alguma coisa lendo a palavra de Deus, porque ler a palavra de Deus é bom, nela se encontram os melhores conselhos. A Bíblia nos diz que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, tampouco assenta-se à roda dos escarnecedores, antes, porém, tem o seu prazer na lei do Senhor, e em sua lei medita dia e noite. Somente na palavra de Deus é que nós vamos encontrar esperança para a nossa vida. Uma certa ocasião, Jesus estava ensinando, e a sua palavra pareceu dura à multidão que estava escutando. Quando então a multidão saíram, porque tiveram suas expectativas frustradas, estavam com Jesus porque queriam ter a garantia de uma bênção material, queriam ter os seus problemas resolvidos. Diz a Bíblia que a multidão se esvai, sai da presença. Jesus ele vira-se para os seus discípulos e lhes pergunta: não vais com eles? Quando então um deles se levanta e diz: Senhor, para quem iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Na Bíblia Sagrada tem palavra de vida eterna. Na Bíblia Sagrada tem palavra de inspiração. E nós precisamos nos alimentar dela. Glória a Deus. Glória a Deus. É importante lermos a palavra do Senhor. É importante conhecermos a palavra do Senhor. Mas, sobretudo, que se dê a importância de praticar a palavra de Deus. Quando o salmista, ele mensura nos salmos que nós mencionamos nesta noite, dizendo que ela é lâmpada, ele estava dizendo que queria basear a sua vida, o seu proceder, os seus passos na palavra de Deus. Eu digo-lhes que não é coisa fácil, não é fácil abrir mão da nossa própria vontade para praticar aquilo que está escrito. Mas é satisfatório, é glorioso e é honroso, porque talvez não alegra a matéria, mas alegra o espírito, e aumenta a nossa confiabilidade acerca do nosso nome escrito no livro da vida. Esforce-se, pratique a palavra do Senhor, exerça a palavra de Deus e ame a palavra de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe,
e que o Divino Espírito fale mais profundo ao vosso coração, e que nas muitas oportunidades que você ainda tiver, que você aproveite o seu tempo remindo, lendo a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.